Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. Hoje a gente vai estar comentando o caso do PC Siqueira, que surtou aí, chamou polícia na casa dele, disse que estavam cercando ele, um monte de coisa bizarra. A gente vai comentar esse caso. Se eu gostei é muito importante, deixei ele no começo do vídeo. E cara, não note aqui o caos na minha casa, por favor. É que tipo, tô fazendo mudança aqui, tô reformando coisas, então você já sabe como é essas épocas, né? Tá tudo ensacado aqui pra não sujar e segunda-feira deve terminar. Então, até segunda-feira vocês já vão ter um cenário melhor aqui no professor e no laboratório. Mas até lá, vamos comentar esse caso do PC Siqueira. O que foi que aconteceu com o PC Siqueira? Pra quem não conhece o PC, ele é o youtuber ancestral aqui. Ele foi um dos primeiros youtubers brasileiros a ser monetizado e ele já foi o maior youtuber do Brasil e também um dos maiores do mundo. Só que é meio triste, você entra no canal do PC e você vê que ele tá com 2 milhões de inscritos. Sendo que, tipo, ele tinha 1 milhão de inscritos há 20 anos atrás, sabe? Tipo, ele cresceu muito pouco ao longo desses anos. O que dá a entender que talvez o PC ele tenha se perdido um pouco no personagem, sabe? Ele talvez fosse uma pessoa sofrida que passava por problemas e ele encontrou na internet a resposta para esses problemas, uma forma dele, sei lá, ter paz, né? E expor a dor e a agonia que ele sentia. E as pessoas gostaram muito dele por ele ser muito espontâneo, ele ter um humor divertido, coisa do tipo. Ele era até sex symbol, pra você ter ideia. Lá em 2010, aí, essa época ancestral, ele era um sex symbol, a galera gostava muito dele. E até aí tudo bem, né? Só que parece que ele ficou famoso demais, subiu demais a cabeça e isso acabou distorcendo a personalidade dele, tudo que ele é. E hoje o PC, né, não rende mais tanto quanto ele rendia naquela época. Mas na verdade, o PC ele não tem rendido mais, já vai fazer muitos anos. Eu acho que já vai fazer uns 7, 8 anos que o PC ele não tem apresentado rendimentos na internet. Só que aqui no Brasil, a pessoa que tem sucesso geralmente não é a pessoa que faz o melhor. Geralmente a pessoa que tem sucesso no Brasil é a pessoa que tem os contatos, correto? E cara, não que o PC ele tenha um conteúdo ruim, ou que o conteúdo dele lá atrás era ruim em si. Mas tipo, eu fui assistir um vídeo dele agora e eu fiquei surpreso, porque tipo, o vlog dele é exatamente a mesma coisa, com os mesmos títulos, o mesmo estilo que ele fazia há 14 anos atrás. E não só isso, será que tem 14 anos o canal dele? Não sei, mas foi tipo o primeiro vlog dele com o último vlog, é o mesmo tipo de conteúdo, ele continua fazendo exatamente a mesma coisa, ele não se renovou nem um pouco, ele é um ser ancestral, ele é um trilobita lá, vivendo, sabe aqueles caranguejo que é pata de cavalo, não sei o nome em português, é horseshoe o nome do caranguejo. Ele é tipo esse caranguejo, ele não evoluiu nada nessa época, sabe? Ele não, tipo, ele pode ter criado novos formatos, que nem o caso do PC no PC, que é um formato novo, mas também é um formato que ele usa há quantos anos? 8 anos, né? E ele continua fazendo esse tipo de coisa, ele continua entregando a mesma coisa, e isso já não tinha mais sucesso já há muito tempo. Só que quando o PC ele tinha, né, os amigos dele, os contatos, ele sempre era chamado para tudo. Então, o PC ele sempre estava junto com os influencers, ele sempre participava dos programas, ele fez aquele programa de barbas lá, muito bom, inclusive eu gostava muito daquele programa, eu via sempre quando eles estavam conversando. E depois que ele tomou o cancelamento dele, né, de Pedro, eu até queria falar sobre esse cancelamento, mas eu não vou falar sobre, porque infelizmente o meu canal tomou umas desmonetizações, então eu quero evitar aqui dar treta pro YouTube. Mas basicamente ele foi acusado de Pedro por alguém que gravou uma conversa do Instagram e ele pediu desculpas, meio que confirmando que aquela conversa era real de fato. E aí todo mundo cancelou ele, a polícia foi na casa dele e tal. A investigação foi até estranha, né, porque, sei lá, a polícia demorou uma semana ou duas, sei lá, pra fazer a investigação, aí não, tipo, é tempo demais pra você sumir com provas e coisas do tipo. Mas ele foi inocentado, não tô aqui pra dizer que ele é culpado, ele foi inocentado pela justiça, então ele foi inocentado, ele é inocente. Mesmo que surja, né, esses questionamentos aí do tempo que a polícia levou, e até mesmo sobre a questão mental dele, né, porque tipo assim, eu acho que aquela treta diz muito mais sobre a integridade mental que o PC tem, né, ou melhor, a instabilidade mental que ele tem, que ele passa, do que sobre a questão de Pedro em primeiro lugar, sabe? Mas enfim, não quero me entrar mais nesse caso pra gente não tomar desmonetização e outras tretas mais. Agora, falando sobre o que aconteceu agora recentemente. Ele postou que ele estava sendo perseguido, que ele ia ser morto, alguma coisa assim. Aí todo mundo ficou pensando, nossa, caraca. Porque ele já estava fazendo conteúdo na internet há algum tempo, né? Ele tá tentando voltar. Só que o PC, ele deve estar vivendo a sua época mais baixa, né? Tipo, vamos dizer que o PC, ele tinha aquela época onde ele começou e ele talvez não tinha nada. Ele começou, ficou milionário, talvez, e agora ele perdeu tudo, morando de aluguel, basicamente, sabe? E aí agora ele tá tentando se reerguer ou tentando fazer as mesmas coisas que ele fazia naquela época, e isso deve trazer uma frustração absurda.
deve trazer uma negatividade absurda pra pessoa sentir que você foi especial em algum momento e que isso virou de costas pra você agora. Isso é uma coisa que até a gente tem falado muito sobre a tal da MC Pipoquinha. Agora ela tá em alta, ostentando 70 mil que ela ganha por 30 minutos, mas daqui a um tempo ela vai cair. E aí, quando ela cair, o que será que ela vai fazer? Entendeu? Só que no caso do PC, ele não teve mental pra tancar esse tipo de coisa. E é normal. Tipo, eu acho assim, se você pega alguém muito jovem, ainda mais alguém que, tipo, era excluído, que sofria muito bullying, ou coisa do tipo, essa pessoa agora, ela, tipo, é super popstar, essa pessoa não vai tancar. E no caso do PC, ele teve muitos envolvimentos com drogas e coisa do tipo. E isso também é outra coisa que piora mais ainda a situação, sabe? Piora muito mais a questão mental dele, né? E ele tava falando que ele tem esquizofrenia, que ele tem surto paranoide, coisas do tipo. E justamente esse surto que ele sentiu, pelo visto, foi um surto paranoide, onde ele tava dizendo que a namorada dele tava tentando ameaçar ele, alguma coisa assim. A gente não sabe porque a gente não tem esse conhecimento, o contexto do que acontece dentro da casa dele. A gente não tá lá dentro pra saber. O máximo que a gente pode falar é das coisas que são expressas pra fora. Ela não falou o lado dela, ela não explicou, ela continua com ele mesmo agora. Ele foi pra UPA até, né, por causa que ele tava tendo surto paranoide, e aí ele foi medicado, depois ele foi mandado de volta pra casa. Infelizmente é assim que acontece. Às vezes as pessoas estão passando por uma situação muito ruim, o médico não ajuda. Ele até falou, né, no vídeo que ele perdeu o plano de saúde, agora ele tá pelo SUS, né? Então, pra você ver que a situação dele deteriorou muito. E lembrando que o PC, né, além de todos esses problemas que ele também tem um problema degenerativo na perna, né? Eu não sei se ele vai chegar a perder os movimentos em algum momento, mas o fêmur dele, né, tá necrosado e por causa disso ele deve sentir muita dor ou ele não consegue se movimentar direito, sabe? E o PC já foi uma pessoa, como eu disse pra vocês, que tipo assim, ele era a cara da internet brasileira, né? Quando ia ter programa de televisão, ia ter influencer, coisa do tipo, geralmente era sempre o PC que era escolhido, mesmo que ele não estivesse mais rendendo tanto. Pô, tem vários criadores de conteúdo, assim, que surgiram na internet, o próprio Felipe Neto surgiu junto com o PC Siqueira e ele soube se reinventar várias vezes e criar um conteúdo que catapultou ele. Hoje, pensa só, lá atrás, provavelmente o PC ele tinha mais dinheiro que o Felipe Neto. Hoje em dia o Felipe Neto deve ganhar em um mês o que o PC ganhou na vida toda, sabe? E é meio, sei lá, triste às vezes pensar esse tipo de coisa, mas é mais aquele comparativo, sabe? Que assim, às vezes você não tá bem, saca? Pra fazer as coisas, às vezes você não tá bem pra receber tudo isso. E não adianta você esperar que vai sair algo disso, sabe? Não adianta você pensar, pô, aquele cara que passa mal é só dar um caminhão de dinheiro pra ele, pronto, ele vai parar de ter problemas, sabe? Não, muito pelo contrário. E, inclusive, isso é até uma coisa que as pessoas elas têm a falsa ideia de que se elas tiverem um caminhão de dinheiro, todos os problemas dela vão acabar. Não, não vai. Você, às vezes, tem um monte de limitação mental. E às vezes, tipo, tem uma barricada. Sabe aquele meme do guarda com as mãos abertas assim e voando um monte de pedra assim, e a pessoa dormindo do lado? Que o pessoal geralmente faz vários memes com isso. É mais ou menos isso. Às vezes essa questão da limitação financeira que você tem tá segurando um monte de outras coisas aí que vão ficar mais aparentes pra você caso você pegue e resolva esse problema. Talvez isso acabe até limitando suas movimentações e coisa do tipo de sair de casa, ansiedade e outras coisas mais. Porque às vezes o Maslow, ele já falava sobre a pirâmide, né? Eu não sei se você já viu a pirâmide de Maslow. Isso é uma das coisas mais meme que tem da psicologia, tá? Tipo, se a gente fizer aqui a pirâmide, o iceberg da psicologia, inclusive vale a pena fazer um vídeo sobre isso, hein? Que nem o André Jung tem feito os vídeos dele lá sobre o iceberg da biologia. E no topo da pirâmide tá, tipo, a pessoa que é autoatualizada, né? A pessoa que ela conseguiu suprir todas as suas necessidades. Na pirâmide, ela é assim, a pirâmide, imagina. Na parte de baixo é assim. Se eu não me engano, aliás, eu esqueci a pirâmide do Maslow, mano. Caraca, o bagulho é o maior meme do Maslow. Eu vou explicar pra vocês a pirâmide do Maslow. Calma aí, Clã. Vou até abrir aqui a câmera pra vocês verem. Oh, meu Deus, tá super coisado. Ó, então. Essa daqui é a pirâmide do Maslow, tá vendo? A primeira base da pirâmide é a fisiologia. Ou seja, se você consegue respirar, comer, água, fazer amor, sono, homeostase... O que é homeostase? Não faço ideia do que é isso, mas enfim, ir no banheiro, cagar, sabe? Se você consegue fazer essas coisas, aí você pode ir pro próximo nível. Porque, vamos lá, se você não consegue respirar, você não consegue ter necessidade de autoestima. Você não consegue pensar em outras coisas. Você não consegue resolver uma atividade básica. Se você está com vontade de beber água, você não vai conseguir resolver. Se você não consegue comer, você só vai pensar em comer. Então, quando você tem a necessidade de comer, para tudo que você está fazendo para comer, porque aquele é o objetivo principal que você vai buscar, entendeu? Estando satisfeito com a base aqui da fisiologia, que são as coisas que o nosso corpo necessita,
Aí a gente vai pro próximo nível, que é a segurança. Que aí é justamente onde muitas pessoas devem estar pensando que o dinheiro é a melhor coisa do mundo. Então, se você consegue respirar, consegue comer, mesmo que, tipo, sei lá, às vezes você não come tão bem, mas você está alimentado. Aí você vai sentir necessidade de segurança, de ter um emprego, de ter recurso, de moralidade, né? De você se sentir bem moralmente com você mesmo, com as pessoas que estão ao seu redor. E ser respeitado também, da sua família, às vezes a sua família é tóxica e às vezes isso acaba se tornando uma busca pra pessoa. Ter saúde, prosperidade, propriedade, tipo, ter um lugar pra dormir, sabe? Se você não tem aonde dormir, você vai buscar um lugar pra dormir, entendeu? Um lugar seguro, seja debaixo da ponte ou numa casa. Então isso é uma das coisas prioritárias. Você não vai conseguir, por exemplo, ter buscas de amor e relacionamento se você não consegue resolver essas paradas aqui, entendeu? Resolvido esse problema do dinheiro, aí a gente vai pra parte de amor e relacionamento. Você tem muitos amigos, você tem família, você tem intimidade sexual com alguém, tendo isso, aí isso é uma necessidade do corpo, tá? Isso é uma necessidade do ser humano. Tendo uma situação financeira assim, boa, você tá bem alimentado, vai no banheiro direitinho, não tem nenhum problema de saúde, e você tem uma boa família que te acolhe, você tem uma boa amizade, você tem um bom relacionamento, aí a gente vai pra estima. Você tem autoestima, você tem autoconfiança, você tem conquista, sabe? Coisa que você fez, você se sente bem, sabe? Você não vai conseguir sentir necessidade de ter alguma conquista na sua vida se você não consegue respirar ou comer, né? Então, respeito pelos outros e coisa do tipo. Então, estima é muito importante, inclusive eu diria que eu estou nessa fase aqui da pirâmide, inclusive. E depois, né, a realização pessoal, a pessoa que vai além, a pessoa que traz coisas diferentes, a pessoa que consegue transcender toda essa pirâmide de necessidade. É aquela pessoa que chegou no ponto máximo da pirâmide, que está 100% e agora ela pode dedicar a vida dela aos outros, às outras coisas. É aquilo, criatividade, moralidade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito, aceitação dos fatos e assim por diante. Então todo mundo pode estar se enquadrando agora em algum lugar dessa pirâmide. Como eu disse para vocês, eu me enquadro na parte de estima. Eu sinto baixa confiança, autoestima baixa, não consigo dar valor para as minhas conquistas, às vezes eu sinto que eu não sou tão respeitado pelos outros e coisas do tipo. Respeito os outros, mas não me sinto respeitados. Então, essa é a parte que eu estou no momento. Se eu conseguir passar dessa parte, aí eu vou conseguir viver a minha vida melhor, produzir mais conteúdo, coisas do tipo, e às vezes a gente alterna, né? Porque todo mundo sente fome em algum momento. Então, enquanto eu tô sentindo fome, eu não vou gravar um vídeo aqui pro laboratório. Enquanto eu tô com vontade de ir no banheiro, eu não vou conseguir gravar um vídeo pro professor e assim por diante. Então, a mesma coisa acontece com as pessoas. E nesse caso especificamente do PC, a gente pode interpretar que ele teve provavelmente um passado muito tortuoso, isso acabou levando para ele nessa época, e aí ele foi subindo esses degraus. Quando ele terminou o degrau da questão de dinheiro, provavelmente ele não conseguiu subir além dos outros degraus, como por exemplo na questão de amor, afeto e outras coisas mais, porque ele sempre teve relacionamentos muito tóxicos, né? Eu sempre vi as ex-namoradas do PC falando sobre como ele era tóxico, tretas em geral, ou elas eram tóxicas, então sempre rolou um monte de treta assim. E ele, se ele tem surtos e coisa do tipo, ele precisa urgentemente, sabe, de uma terapia pesada, né? Ele precisa ser ajudado. Porque eu imagino que ele fez várias terapias. Talvez o fato dele agora, nesse momento, não ter mais plano de saúde, coisa do tipo, isso tenha afetado ele nesse aspecto. Mas, sei lá, mano, tipo, analisando essa situação assim, eu não consigo dizer pra você o que poderia ser feito pra resolver, sabe? Porque assim, ele teve tudo lá no passado e não adianta você falar, então a resposta agora é dar tudo de volta pra ele, porque, como eu disse, não vai resolver. Na época que ele tinha tudo, ele tinha um ego muito inflado, tipo, ele agia como se ele fosse Deus, ele diminuía as pessoas, ele falava coisas na internet o tempo todo, ele pagava de mestre do saber e outras coisas mais, ele ficava enaltecendo esse estilo de vida que ele tem, coisa do tipo, que não é um estilo de vida saudável. E muitas pessoas, inclusive por geração, né? A geração do PC enaltecia muito esse estilo de vida. Agora, eu não sei o que a geração Z está enaltecendo nesses aspectos, né? Em questão de estilo de vida não saudável, vamos dizer assim. Mas é basicamente isso, né? Tipo, ele plantou isso por muito tempo e ele tá colhendo. E o pior de tudo é que ele plantou isso talvez inconscientemente. Porque eu acho que ninguém vai pegar e jogar a sua carreira pela janela ou jogar tudo que você quer construir ou todos os seus sonhos pela janela. Às vezes a pessoa simplesmente por ter vários problemas, coisas do tipo, ela acaba fazendo isso, né? E cara, bom, novamente, eu não vou pegar e colocar o vídeo aqui que ele tá surtado, porque respeito, né, ao PC, porque é aquilo que eu falei no vídeo da Shirakin, tipo, é uma situação bem merda e, cara, ninguém quer ser visto nessas posições. Agora, no momento, tá todo mundo falando, mas ninguém quer ser exposto dessa maneira, sabe? Ninguém quer que as pessoas saibam da sua fragilidade, coisa do tipo.
gostaria de ver ele dando a volta por cima em relação a isso, mas realmente, nesse caso especificamente, eu não consigo imaginar uma forma de resolver esses problemas que ele tem. Porque é aquilo, tipo, mesmo que ele resolva os problemas agora base, aí ele sobe 2 degraus, mas aí ele volta para aquele loop, sabe? E aí ele pode regredir novamente tudo, sabe? Talvez, sei lá, realmente não consigo imaginar, porque as coisas talvez que ele precise não são coisas que são compradas com dinheiro ou que podem ser resolvidas em terapia especificamente. Mas enfim, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa, um grande beijo, a gente se vê depois.